Boa noite, irmãos. Nossa meditação de hoje será em Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14, nós iremos meditar do versículo 12 ao versículo 20. Gostaria de fazer a leitura e após nós estaremos meditando. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas a desfilharem, de modo que fiquem desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os filhos nem as filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os filhos nem as filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Eu estava procurando um outro texto e acabei caindo nesse. Eu achei muito interessante, né? Por isso resolvi meditar nele e trazer para os irmãos uma meditação. Gostaria de levantar uma questão aqui antes. Você já foi beneficiado por ter um relacionamento com alguém? Tipo, por exemplo, né? O Vitão já balançou a cabeça, que já lembrou alguma coisa. Por exemplo, você está numa fila gigantesca, né? Naquelas filas que você se inscreve e não sabe quando que vai chegar lá. E, de repente, porque você conhece, tem um relacionamento com alguém, e este alguém, opa, te coloca lá na frente. Você foi beneficiado por ter um relacionamento com uma pessoa, né, determinada. Ou tem vários exemplos que poderíamos citar, né? Eu, infelizmente, não lembro de nenhum. Lembro de um, mas não tem muito a ver, não, então não vou nem citar. Mas há pessoas que tiveram esse tipo de relacionamento, né? E, irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão que, se queremos ter benefícios, a pessoa melhor para nós termos um bom relacionamento é Deus. E esses benefícios você pode imaginar em todos os contextos da sua vida, não é meramente cortar a fila, né? Infelizmente, nós aqui no Brasil, nós temos vários corta-filas na época de eleições, né? Infelizmente, um ponto negativo disso as pessoas fazem bastante isso, procuram um relacionamento com um político na época de eleições, e esse político coloca a pessoa na frente de muitos que estavam ali há tempos, mas não é um ponto positivo isso, né? Bom, aqui no nosso texto, irmãos, nós podemos entender que você ter um relacionamento com Deus te coloca no topo de todas as coisas, né? De todos os benefícios que você poderia ter. Você tendo um relacionamento com Deus, você vai tê-los.
Não somente esse texto, né, mas há um outro texto que também menciona menciona coisas parecidas, só que com outras pessoas, né? Lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Bom, claramente esse texto mostra que havia dois homens e Deus está dizendo que esses homens tinham um relacionamento especial com ele. Que esses homens, quando oravam, Deus ouvia. Nessa circunstância, não. Nessa circunstância, nós observamos que, mesmo que esses homens, né, Moisés e Samuel, estivessem perante o Senhor naquela situação, Deus não livraria aquele povo. Assim como no nosso texto, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem perante Deus naquela situação, entre Deus e o povo, o que Deus ia fazer ali naquela cidade, Deus não ia deixar de aplicar o seu juízo. Somente aqueles homens seriam salvos por causa da justiça deles. Então, a gente poderia dizer, então Deus tem favoritos. A gente tem a mania de querer ser favorito, né? Então, Deus tem favoritos? Bem, talvez a gente não possa dizer que Deus tenha favoritos, mas Deus tem pessoas que têm um bom relacionamento com ele. Pessoas íntimas. Pessoas que, quando erguem a voz, né, por mais que a multidão esteja clamando, Deus ouve aquela voz. Tem alguém que tem uma voz que quando ele fala, você para tudo e observa? Talvez não. Nos dias de hoje é muito difícil isso. Nós observamos mais o celular. Mas Deus tem relacionamentos com homens, como mostra esse texto de Jeremias, esses textos, né? Tiveram homens que Deus teve relacionamento com eles, um relacionamento íntimo, ao ponto de que Deus os ouvia quando eles falavam com Deus. E isso, irmãos, por quê? No nosso texto deixa bem claro. Deus ouvia estes homens por causa da sua justiça, por serem homens justos. Termo justo, justiça, hoje em dia não está muito em voga, né? Não faz muito sucesso. Infelizmente, até no meio cristão. Se você for procurar livros que falam sobre ser justo ou sobre justiça, talvez você não encontre. Se você procurar livros sobre relacionamento, você vai encontrar um monte. E isso eu estou dizendo livros com títulos cristãos, né? Dizendo ser cristãos. Você vai encontrar muitos falando sobre relacionamento. Como você ter sucesso no relacionamento, como você ter sucesso financeiro, como você ter sucesso em diversas áreas da vida. Você vai ser qualquer coisa menos justo. Você consegue ser qualquer coisa. Só que a palavra de Deus, irmãos, deixa bem claro, se nós queremos ter um relacionamento e sermos beneficiados nas coisas concernentes a esta vida e a vida futura, nós devemos ser justos. Por mais que isso não esteja em voga nos dias de hoje, não seja tão relevante, tão importante para a sociedade. Para o crente isso é importante. É dessa forma que Deus ouve, né? Tem uma passagem lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, a intenção aqui na nossa meditação é que nós temos nos aproximado desses homens que foram justos perante o Senhor, para podermos ter um bom relacionamento com Deus. E o que nós podemos ver? Nós podemos atentar à vida destes homens, como estes homens eram, né? O que eles fizeram para que Deus colocasse nessa lista. Por que eles estão aqui nessa lista, né? Eu li alguns comentários que alguns questionam Daniel aqui.
O Daniel que você conhece, né? E eu conheço. Daniel, do Daniel, da Bíblia aqui. Alguns questionam sobre ser esse Daniel por escrita, né? E mencionam um outro Daniel que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Esse outro Daniel que eles mencionam, ele é até uma linha meio pagã. Enfim, se considera, né? O Daniel, nós deveríamos considerar como sendo o Daniel, o que viveu na mesma época de Ezequiel, né? Por quê? Porque nesta época aqui, nesse contexto, irmãos, Daniel provavelmente já estava ali sendo conhecido como homem de oração, né? Por ter revelado aquele sonho não revelado de Nabucodonosor, entendeu, né? O sonho que Nabucodonosor não revelou, ele revelou. Deus revelou a ele e ele falou. Então, provavelmente, por isso Daniel estava sendo conhecido, né? Provavelmente nós devemos considerar como sendo esse Daniel, porque é o que nós vemos na Bíblia. Daniel tinha todas as características de um homem justo, assim como Noé e assim como Jó. Então podemos sim considerar, é até mais fácil, porque se nós formos falar de um outro Daniel, nós não temos o que falar. Aqui, irmãos, o que nós podemos entender sobre a questão de justiça? A palavra de Deus nos ensina sobre dois aspectos de justiça, dois termos, né? Dois pontos relacionados à justiça. A justiça pela fé. Essa justiça pela fé é uma justiça que é atribuída, ela é imputada a nós por Deus. É a justiça de Jesus Cristo que é atribuída a mim e a você pela fé que nós temos no plano de salvação de Deus na pessoa, através de Jesus Cristo. Então, quando nós temos esta fé, nós somos justificados. Passamos a ser justos, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 21, ele fala sobre isso, né? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Essa justiça, irmãos, ela é contrária, né? Ela é, vamos dizer assim, oposta às boas obras que nós praticamos. Essa justiça, ela não tem por base o que nós somos, o que nós fizemos ou o que nós possamos havia fazer. Essa justiça, ela tem por base a obra que Jesus fez, somente. É somente pela fé. Então, nós podemos ver textos, né, no próprio capítulo aqui, no versículo anterior, o apóstolo Paulo nos mostra isso, né, quando ele fala assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Alguns versículos antes, né, na verdade, versículos depois, né, versículo 28, ele conclui dizendo assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. As obras dos homens, as nossas boas obras, elas não podem nos justificar perante Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, um único pecado nos condena perante Deus. Nós somos condenáveis perante Ele por causa de um único pecado. Se você parar para pensar assim, quantas vezes você pecou nesse ano? Olha, alguém consegue ter isso anotado? Vamos melhorar. Se você pensar em um mês, você consegue lembrar quantas vezes você pecou em um mês? Uma semana. Hoje, quantas vezes você pecou hoje? Irmãos, se nós formos considerar as vezes que nós pecamos e nem sequer percebemos, são inúmeras as vezes. Então, nem eu, nem você, nem ninguém pode ser justo perante Deus. Porque basta somente um segundo para que você se torne justo. Basta somente um pecado.
O único que foi justo perante Deus foi Jesus Cristo. O único que não cometeu nenhum pecado. Ele foi perfeito. Como sendo Deus, né? Ele morreu por nós. Por isso, é imputada a nós essa justiça. Então, todo aquele que crê naquilo que Jesus Cristo fez, pelo seu sacrifício, se torna justo, se torna justificado perante Deus. Então, nós só podemos ser justificados perante Deus crendo em Jesus Cristo. Assim, nós somos vistos como justos. A única forma que nós enxergamos na Bíblia onde um ímpio tem as suas orações ouvidas por Deus é quando ele chega a Deus como aquele publicano. Que diz assim, né? Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lá em Lucas, né, capítulo 18. Tem misericórdia de mim, pecador. Nós, quando nos achegamos a Deus, reconhecendo a nossa condição de pecador, miserável que somos, pedindo perdão pelos nossos pecados, Deus ouve as nossas orações e nos perdoa os pecados e passamos a ser justos perante o Senhor. Esta é a justificação que nós temos mediante a fé e nenhuma outra forma. De jeito algum por mérito, mas somente mediante a fé em Jesus Cristo. A segunda forma pela qual o termo justificado nós vemos na Bíblia é nas ações, nas obras daqueles que são justificados por Deus pela fé. Quando alguém é justificado perante Deus pela fé, este alguém precisa andar em justiça, ter obras de justiça, né? Ser justo perante Deus, justo perante a sociedade, justo nas suas atitudes. E isso nós vemos na história desses homens, né? Por exemplo, uma passagem em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Essa palavra justo aqui é uma referência às atitudes, à conduta de Noé. A forma como ele andava perante aqueles homens naquela época. Então, Noé era este homem justo perante aquela sociedade. E não somente isso, mas nós vemos outras características as quais é ditas sobre Noé, né? Ele era um homem perfeito, um homem íntegro, né? E ele andava com Deus. Esses pontos nós iremos estar vendo também. Lá, só que frisando a questão de que a justificação ela vem mediante a fé. Né? Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, lá descreve de que forma Noé foi justificado. Noé não é justificado pelas suas obras, Noé é justificado pela fé. Diz assim, Hebreus 11, 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. O herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé, ele teve uma posição correta diante de Deus e isso foi visto pela sua conduta. Homens que são justificados por Deus, homens que andam com Deus, como é a descrição de Noé aqui, eles têm fé em Deus.
Mas essa fé, irmãos, não é meramente a fé que nós conhecemos, a fé salvadora. Eles creem em Deus. Creem em que sentido? Crê que todas as coisas são feitas por Deus, de que Deus pode exercer todas as coisas. É o crer no invisível, é o crer lá de Hebreus, sabe? Como é o crer de Hebreus lá? Ah, pela fé, não. Pela fé, não. Fala mais alto, irmão. Pela fé. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É isso, né? Bom, Noé, ah, deixa eu passar aí. Hebreus, quando lá em Hebreus descreve Noé, ele fala assim: Noé, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. Irmãos, Noé, quando recebeu essas palavras de Deus para ele, de que Deus ia aplicar o juízo ao povo naquela época, com o dilúvio, Noé simplesmente obedeceu, Noé creu contra as suas visões, ou seja, ele creu em algo que ele não via. Porque lá naquela época, sabe o que se dizia como a terra era regada? Com o quê? O orvalho. Ou seja, lá não tinha chuva igual nós conhecemos, né? Aquela que dá enchente. Lá não se ouvia falar de enchente. Uma enchente que fosse matar alguém, muito menos. Um dilúvio que fosse destruir todo o planeta. E foi nisso que Noé creu. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Isso não tinha como passar pela mente de Noé. Hoje nós ficamos conjecturando muitas coisas. Eu acho que Noé também, acho que ficou conjecturando, né? Falou, poxa vida, Senhor, como que vai ser isso, né? Ele não conhecia nem chuva direito. Foi nisso que ele creu. E isso, irmãos, foi o padrão para a sua vida. Toda a sua vida foi direcionada baseado nessa verdade. De que Deus ia aplicar o juízo, ia mandar o dilúvio, ia destruir todo mundo. Noé, desde aquele momento, dedicou toda a sua vida baseado a esta verdade. Homens justos, eles andam com Deus e creem em Deus, creem ao ponto de mudar de vida. Abandonar tudo o que ele fazia e fazer somente aquilo que Deus disse para fazer. Nós podemos ver isso também na vida de Daniel. Daniel demonstrou grande fé quando ele esperou em Deus, naquele decreto feito por Nabucodonosor, de matar a todos os adivinhos, né? Entre eles estava ali Daniel, né? E os 3 amigos de Daniel. Daniel confiou em Deus e esperou em Deus, para que Deus desse a revelação daquele sonho secreto. E Deus assim o fez. Daniel também confiou que Deus poderia protegê-lo, guardá-lo, livrá-lo da cova dos leões ou de qualquer castigo, pois ele permaneceu em oração, mesmo embaixo de proibição, mesmo com o decreto do rei dizendo que não deveria ser adorado nenhum outro Deus.
Então foram homens que enfrentaram a morte para obedecer a Deus, porque criam em Deus, criam no Deus pelo qual servia. Isso não se resume somente a uma fé salvadora, é uma fé que vai além, que crê no Deus que pode todas as coisas. É uma fé exercitada, uma fé aperfeiçoada, né? Desenvolvida. Esta fé tem todo aquele que é justo e que anda com Deus. Jó, nós entendemos isso, que Jó também tinha uma fé assim, porque mesmo depois de Jó ter perdido seus filhos, depois de ele ter perdido as suas riquezas, depois de ele ter perdido a sua saúde, e mesmo depois de ser acusado pelos seus amigos de ter um pecado secreto, sabe o que Jó disse? Capítulo 19, versículos 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Cristo não tinha vindo nessa época, mas isso é vida cristã. Vida cristã, irmãos, é estar de olho nas coisas, nas promessas de Deus, nas coisas futuras, nas coisas que Deus prometeu. Isso é vida cristã. Hoje, o cristianismo ele foi transformado em um objeto comercial, né? Onde as pessoas comercializam o cristianismo como se o cristianismo resolvesse todos os problemas concernentes a essa vida. Se você for um cristão, você vai ter saúde. Se você for um cristão, você vai ter prosperidade financeira. Se você for um cristão, você vai se dar bem nos relacionamentos. Se você for cristão, você vai ser uma pessoa famosa. Se você for cristão, você vai ser isso, vai ser aquilo e aquilo outro. Mas sabe o que uma pessoa justa busca? Ela busca se afastar de tudo isso que o mundo oferece. Ela não busca ser uma pessoa famosa. Ela não busca por prosperidade financeira. Ela não busca por saúde física. Ela busca andar com Deus. Ela está de olho nas coisas que Deus prometeu, nas promessas de Deus de que Deus julgará o mundo no seu juízo eterno. E aqueles que foram remidos por Ele viverão com Ele eternamente. E aqueles que não foram irão para a condenação eterna. Os justos vivem olhando isto. A sua vida é dirigida por esta verdade. O que nós podemos ver mais na vida destes homens? Homens que andavam com Deus, homens que eram justos, que também eram obedientes a Deus. Como eu disse, irmãos, Noé não tinha visto uma poça d'água, estou exagerando, tá? Uma poça d'água na rua ou no local onde ele estava. Ele não tinha visto nenhuma enchente. Mas, no entanto, ele foi um homem obediente a Deus. Na palavra de Deus, né? Nós vemos em Gênesis 22, Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tudo conforme o que o Senhor lhe ordenara. Noé foi obediente a Deus, fez a arca, entrou dentro dessa arca sem ter caído um pingo d'água. Tudo isso ele estava fazendo em obediência àquilo que Deus havia dito, o qual ele cria, o qual havia mudado a sua vida.
Homens que andam com Deus, eles, como Noé teve essa descrição, eles obedecem a Deus. Nós entendemos isso também de Daniel, quando nós analisamos quando Daniel foi ainda jovem, né, levado por cativeiro, e ele determinou que ele não se contaminaria com as iguarias do rei. Ele não estava ali com frescura, não estava ali querendo praticar como é que é o nome dele? Veganismo. Ele estava ali sendo obediente a Deus. Ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Ele também foi obediente, nós podemos entender, quando ele não obedeceu o decreto, mas continuou orando ao Senhor. A palavra de Deus fala que nós devemos orar constantemente, orar sem cessar. Jó, nós podemos entender que ele foi obediente porque ele se submeteu a Deus, mesmo não entendendo o que Deus estava fazendo com ele. Jó não se levantou contra Deus, questionando, se rebelando contra Deus por causa do que Deus estava fazendo na sua vida. Simplesmente ele se sujeitou. Ele se sujeitou à vontade de Deus. Então, irmãos, se nós queremos ter um bom relacionamento com Deus, nós precisamos ser homens e mulheres obedientes. Uma coisa que nós deveríamos nos preocupar, irmãos, é que se o nosso relacionamento com Deus ele só vai bem quando as coisas estão indo bem. O que eu quero dizer? Que nós só buscamos a Deus se Deus nos dá coisas desta vida em troca. Porque quando o contexto é esse, você tira todas as coisas, você chega à conclusão de que pessoas assim, elas só pensam em si mesmas, elas não estão preocupadas em servir a Deus, elas estão preocupadas em servir a si mesmas. Deus é a sua varinha de condão, a sua fada madrinha. Estes homens e muitos outros homens na história das Escrituras, a sua preocupação não era servir a eles mesmos, mas servir a Deus, independente de circunstâncias. Andar com Deus, irmãos, nós entendemos como uma vida de integridade, pessoas que são íntegras perante o Senhor. Noé foi chamado como homem íntegro. Jó também foi chamado de um homem íntegro. Deus mesmo falou isso, tá? Estes homens, na sua vida, observavam como homens tementes, homens fiéis a Deus. Daniel, talvez nós não encontramos de forma explícita, mas implicitamente nós vemos que Daniel era um homem íntegro. Com aqueles homens, seus inimigos, né, que estavam ali tentando encontrar alguma coisa para acusá-lo, eles não encontraram nada. Não encontraram nada. Daniel também era um homem íntegro. Mas ser íntegro significa não ter pecado? Não. Ser íntegro não significa não ter pecado. Ser íntegro, muitas vezes, significa não ser hipócrita. É não querer esconder as coisas dos outros e achar que está escondendo de Deus. Ser íntegro é viver de forma transparente, ou seja, é mostrar quem você é. Porque nós trabalhamos, vou usar um termo aqui, não sei se, acho que não combina, nós servimos a um Deus que é no nível do coração, sabe? A um Deus que conhece o nosso coração. Ele não olha somente o exterior nosso. Ele não enxerga só o exterior. Ele enxerga o nosso coração. Ele sabe o que nos motiva a estar aqui. Ele sabe os nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo o que nós fazemos, os pecados que cometemos que às vezes nós nem sequer lembramos,
ou percebemos, ele sabe de todos eles. É esse Deus que nós servimos. Então, de forma resumida, para nós entender o que seria ser íntegro com Deus, é isso. É ter uma vida honesta perante Ele, é não ser hipócrita. Como se os irmãos atentarem no contexto aqui, no capítulo, nos versículos 1 em diante, foram alguns anciãos até Ezequiel, e Deus, esses anciãos, né, com aparência de piedade, Deus mostrou a Ezequiel que aqueles homens estavam com idolatria nas suas vidas, né? Eles levantaram seus ídolos nos seus corações. Eram homens idólatras. Tinham uma grande aparência de piedade, mas eram idólatras. Tinham seus ídolos. Eram egoístas. Bom, irmãos, nesse texto nós podemos observar que a paciência de Deus, ela tem um limite. É um erro a gente achar que a paciência de Deus é ilimitada. É um erro isso. Ela tem um limite. A graça de Deus é grande. Nós não conseguimos nem medir. A misericórdia de Deus são infinitas. A paciência de Deus, ela vai muito além daquilo que a paciência do homem poderia alcançar. Vai muito além. Só que mesmo assim a paciência de Deus tem um limite. Nas Escrituras nós podemos observar que a paciência de Deus, ela teve um limite às nações, né? No contexto de nação. Nós vimos, né? É que eu não lembro a passagem, mas tem uma passagem que Deus faz uma promessa. Quando Deus faz as suas promessas a Abraão, referente a Israel, ele fala que manteria Israel cativo, mas que libertaria Israel para as outras nações, mas ele ainda estava esperando, ele estava sendo paciente com as nações pagãs. É mais ou menos isso, tá? Deus aplicou o juízo a nações pagãs através do povo de Israel, porque a sua paciência havia esgotado com essas nações. Deus não estava castigando simplesmente por castigar. Deus foi longânimo, Deus foi misericordioso com essas nações, Deus foi paciente, mas a sua paciência teve um fim. Assim como a paciência de Deus teve um fim com o povo de Israel. Deus falou com aquele povo por diversas vezes. Deus ficou durante séculos falando com aquele povo. E Deus foi paciente, até que chegou ao fim a sua paciência, até que eles passaram, né, a linha de limite. Irmãos, nós sabemos que Deus não tem, a paciência de Deus não tem um limite somente em relação à nação, mas pessoalmente. A todos aqueles que persistem em continuar no erro, no pecado, saiba que a paciência de Deus ela é grande, mas ela tem um limite. Chega um momento que ela chega ao fim. Chega um momento onde a pessoa pode simplesmente ser recolhida, não fazer parte mais desta vida. Chega um momento onde orações como a de Noé, Jó e Daniel, elas não vão surtir efeito, por mais justos que esses homens sejam. Por mais que nós, pais, nos imploremos ao Senhor e tenhamos uma vida justa perante o Senhor, se a paciência de Deus acabar, não adianta. Dura que nós nunca sabemos quando essa linha é atravessada, né? Quando
Quando que a paciência de Deus acabou para a gente? Quando a paciência de Deus acabou para você? Irmãos, nós precisamos ser pessoas justas perante Deus. O ser justo perante Deus nos proporciona uma conexão especial. Essa conexão especial faz com que oremos por muitas pessoas e essas pessoas são beneficiadas por causa das nossas orações, por causa da nossa intercessão a Deus. Você quer que Deus cresça esse trabalho? Que Deus faça com que pessoas cheguem aqui dentro e se convertam? Seja justo perante Deus. Você quer que pessoas que você ama sejam libertas de uma enfermidade física ou espiritual? Seja justo perante Deus. Ou seja, se eu fosse continuar aqui, haveria muitos benefícios aos quais Deus poderia nos dar. Para isso, precisamos somente ser justos perante Ele. Justificados em Cristo e justos em andar com Deus. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela atenção.